Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 9. Mas antes de abrir, de ler o texto, eu gostaria de convidá-los a abrir no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, é o primeiro dos evangelhos, e observar o que Jesus vinha fazendo como sinalização de que um novo tempo chegou. Gente, Jesus veio inaugurar na terra um novo tempo. Eis que vos falo boas novas de grande alegria. O menino vos nasceu, um filho se vos deu. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Ele salvará o seu povo e libertará o seu povo dos seus pecados. Jesus é um inaugurador de uma nova era, a era da graça, a era da implantação, passo a passo, dos valores eternos de um reino perfeito. Isso parece utópico, parece platônico, parece idealismo típico da escola idealista alemã de filosofia. Mas o que a Bíblia nos ensina é que Jesus veio de fato implantar o reino. O reino de Deus está perto, dizia ele. A sua palavra era sempre essa. Ele veio implantar esse reino, ele veio trazer o início, a semente da implantação de um novo tempo, que vai se consumar quando ele voltar. Amém? O retorno de Cristo é a consumação desse novo tempo, mas a sua primeira vinda é, na realidade, o início. Um início não consumado, mas um início implantado. E se está implantado, nós precisamos caminhar, eu, você, nós, dia após dia, como colaboradores. Essa coisa de colaborar, laborar, trabalhar, trabalhar juntamente. Colaborar significa isso. Trabalhar de maneira conjunta para implantar o que Deus quer que seja implantado na terra. E aí as nossas famílias têm um papel, os nossos filhos têm um papel, a nossa vida tem um papel. Jesus então, no capítulo 8, observe, que ele cura um leproso, está vendo aí no início? Estão comigo? Capítulo 8 de Mateus, o que é que tem aí na sua Bíblia? Diga aí para mim, o que é que tem escrito? A cura de um leproso. Logo depois, o que? Um centurião demonstra sua fé, ou seja, ele cura o servo do centurião. Lá na frente, Jesus cura a sogra de Pedro, no versículo 14. Depois, quão difícil é seguir Jesus. E aí, no versículo 23, Jesus acalma uma tempestade. Ele pode acalmar as tempestades da nossa vida também. Depois ele fala da cura de 2 endemoniados. No capítulo 9 ele cura um paralítico. Depois ele chama Mateus. E aí no capítulo 9, verso 18, fala que Jesus tem poder sobre a morte. Ele ressuscita uma criança, aqui uma menina. E depois ele cura 2 cegos e um mudo. Depois que ele faz tudo isso, que ele sai pregando o evangelho de maneira integral, não só o evangelho que leva para o céu, mas o evangelho que tem poder aqui e agora, que deve ter repercussões hoje, na minha vida e na sua vida. Ele, no relato bíblico, fala-se então que Jesus saiu pregando de cidade em cidade, é o que nós vamos ler agora, é o 9 verso 35, saiu pregando de cidade em cidade, a mensagem do reino, e fala de algumas características da ética que qualificava nosso Jesus, nosso Senhor. Versículo 35, todo mundo achou? Vamos lá. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, fazendo o que, gente? Fazendo o que? Me ajudem. Ensinando nas sinagogas. E o que mais? Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, o que foi que aconteceu com ele? Ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. É interessante que Jesus aqui, ele mostra um tipo de ação, um tipo de motivação que nós precisamos entender para as nossas próprias vidas. A primeira marca de uma igreja missionária
que carrega a ética de uma igreja verdadeiramente missionária, de um povo verdadeiramente missionário, tem a ver com a mensagem que nós pregamos, aquilo que nós apregoamos. Na realidade, muita gente acha que o evangelho se encerra quando eu simplesmente falo que Jesus é Senhor e que você vai para o céu se você se arrepender dos seus pecados. Esse paradigma é o que eu chamo de paradigma salvacionista. É um paradigma em que é como se o nosso papel fosse simplesmente fazer isso. Olha, arrepende dos seus pecados, acredite em Jesus, você vai para o céu. Pronto, está resolvido o seu problema. Mas observem que a Bíblia diz que Jesus saiu de cidade em cidade, pregando as boas novas de quê? Do reino. E o reino é muito mais amplo, é muito mais completo e complexo do que simplesmente a salvação da nossa alma. Ele tem a ver com a nossa vida de maneira integral, com o nosso ser, com o nosso intelecto, com a nossa racionalidade, com o nosso corpo, com a nossa fé. E tem a ver também com esse mundo cruel. Se ainda não vivemos o reino de Deus de maneira completa, porque pessoas matam pessoas ainda, maridos traem esposas, esposas traem maridos, pessoas são corruptas, a violência, a mentira, mas precisamos ter algo no nosso coração que nos mova a dizer o seguinte: tudo bem, não chegou lá, mas nós vamos pregar as boas novas do reino como um conjunto de valores e de realidades que Jesus vai implantar de maneira completa quando voltar, mas que eu já começo como um bastião desse negócio, como um representante desse negócio, como algo que precisa ser muito mais que uma simples pregação. Gente, Jesus, ele saía de cidade em cidade pregando uma ética nova, uma nova maneira de ver a vida, a ética do reino. Se você olha para o Sermão da Montanha, alguns capítulos atrás, Jesus traz o novo código ético da cristandade. Volta aí um pouquinho, também no livro de Mateus, e eu quero mostrar como ele revolucionou o conceito de ética cristã, de ética espiritual. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Se você ler, por exemplo, o capítulo 5 no Sermão da Montanha, versículo 21, olha o que é que ele diz, ó, olha o que é que ele diz. Vamos lá, no versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. O que é que foi dito, gente? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que olha que coisa, qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Vamos para o 27, vocês ouviram o que foi dito, não o que? Adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vocês estão vendo, gente? Vocês viram que revolução ele fez? Vocês viram que revolução ele fez? Ele fez uma revolução no mundo da ética, que mudou totalmente o sentido da palavra dever. Já havia para o povo judeu uma lei, a lei judaica, que a gente encontra nos 5 primeiros livros da Bíblia, já estabelecia: não matarás. Matar é um dos pecados capitais. Nós aprendemos isso. E aí nós olhamos que na ética de uma igreja missionária, de um povo missionário, escuta o que eu estou dizendo, por favor, eu queria que todo mundo prestasse atenção nisso que eu vou dizer agora, que é muito importante. Há uma diferença muito grande entre legalidade e ética, entre direito e ética e moralidade. O que é que o direito cuida? O direito cuida da legislação que impõe condutas ou garante direitos e que precisa ser cumprida, a lei precisa ser cumprida, mas escuta, nem o legislador, nem o magistrado, nem o executor da lei estão preocupados se você vai cumprir a lei achando bom ou achando ruim. Perceba o que eu estou dizendo. Por exemplo, a lei de trânsito diz que a gente tem que parar no sinal. Todo mundo está concordando com isso? Há uma lei, tá certo, gente? Há uma lei. Eu tenho que parar no sinal. Agora, o Detran não quer saber se você parou achando graça, achando bom ou achando ruim. É, portanto, uma coação
algo que me coage de fora para dentro. Eu tenho que cumprir, porque é a lei. Agora, um outro exemplo. Pagar imposto. Vocês assim, a lei diz o quê? Que eu tenho que pagar imposto de renda. Renda e proventos, diz a lei, de qualquer natureza. Mesmo que você roubar, tem que pagar imposto de renda. Você vai preso também porque roubou, mas paga imposto de renda. Renda e proventos de qualquer natureza. Esse é um tributo. Isso é uma imposição da lei, tá certo? Agora me diga uma coisa. O fisco, a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda, as autoridades, não estão se preocupando se você está dando aquele imposto, achando bom, achando ruim. Tipo, ô Senhor, que coisa boa pagar imposto de renda. Ô leãozinho, gosto muito de você, leãozinho. Vou pagar o meu tributo. Ele não está nem aí se você está fazendo isso porque você quer ou porque você não quer. Porque a lei diz que você deve fazer, e aquilo é, portanto, vamos ver se vocês estão entendendo, é uma coação que vem de fora ou é uma coação que vem de dentro? De fora. Ou cumpre ou não. Isso é legalidade. Legalidade é a compatibilidade entre a sua ação e a norma. Ou seja, se a norma diz alguma coisa e eu cumpro o que está na norma, eu estou agindo legalmente, ok? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida quanto a isso? Na legalidade, está presente aspectos do achar bom ou achar ruim, gente? Não. Simplesmente cumpra e acabou. Jesus, então, aqui fala de uma nova ética que não está ligada à coação externa. Ele disse assim, foi dito o que a vocês? Não. Foi o que ele disse, não matarás. Isso é uma norma, ela coage externamente, tá certo? Mas ele disse, eu porém vos digo. Foi o que ele disse, aquele que se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Ele tira o império da ação, da simples coação externa e traz para dentro do coração. Você, por exemplo, por uma norma social, ou por uma norma familiar, ou por uma norma da igreja, escute, por favor, por uma norma social, por uma norma da sua igreja, por uma norma do direito, você pode dizer assim, rapaz, eu não vou absolutamente adulterar, ou eu não vou fazer nada que a Bíblia diz que eu não devo fazer. Por quê? Porque eu quero cumprir a lei apenas. Eu quero cumprir esse comando. Você pode estar até cumprindo um comando externo, e é bom que se cumpra mesmo, mas a ética de Cristo é um desejo interior de não fazer o que não deve ser feito e de fazer o que deve ser feito, não porque há uma espada no meu pescoço, mas porque dentro de mim há uma voz que clama, como sendo eu filho do Senhor, para que eu haja daquele jeito, por amor a Ele, e porque aquilo deve ser feito daquele jeito. Isso muda tudo. Se a igreja cria uma mentalidade em que você não deve fazer as coisas simplesmente porque você está cumprindo uma norma externa, aquilo ali é incompleto, é aprisionador e lhe torna um hipócrita. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu disse no culto da tarde, não disse no da manhã, mas vou repetir agora. Se você cumpre a vontade de Deus, e isso para você é doloroso, escuta, olha, eu vou mexer com coisa ruim. E com coisa ruim. Se você cumpre a vontade de Deus por obrigação e por imposição, e no cumprimento da vontade de Deus você não tem prazer nele, você não conhece o Senhor. Ou melhor, você não teve uma experiência espiritual com Jesus. Resumindo, se você cumpre a palavra de Deus simplesmente como uma legislação que te coage externamente, mas o teu coração não te move a fazer aquilo que você deve fazer por amor a Jesus e por uma experiência que você tem com Ele, você ainda não teve um encontro com Jesus. O que é que acontece? As igrejas estão cheias de pessoas que cumprem normas, por coação externa, por medo da censura, por medo do que vão dizer,
por medo de serem julgadas, por medo de serem expostas, por medo de serem disciplinadas. Mas eu quero ir mais adiante, porque a legalidade tem a ver com coações externas, mas a ética de Cristo tem a ver com algo que move o meu coração. Amém, irmãos? E Jesus fala de uma lei que precisa ser cumprida, e ele começa a falar desse reino de Deus, dos valores do reino, e o valor do reino de Deus não é apenas uma compatibilização entre a minha ação e a norma. Ah, eu estou fazendo o que a norma diz. Não, eu estou fazendo porque algo dentro de mim diz que eu tenho que fazer aquilo. Vocês entenderam? Ah, você respeite aí a pessoa aí, senão você vai ser expulso. Ah, eu vou desrespeitar não, porque eu não quero ser expulso. Não, eu não vou desrespeitar porque eu não tenho que desrespeitar, porque não é isso que Deus escolheu para a minha vida. Vou falar para os jovens, sexualidade, deixa eu tocar nesse assunto, que é o assunto do tempo, né? Hoje a sociedade pós-moderna, ela respira sexo, ela come sexo e ela vai ter que vomitar sexo também. Sexualidade, relação sexual, por exemplo. Diz assim, não, eu fui criado num lar cristão, meu pai disse que eu não posso, que eu tenho que casar virgem, minha mãe disse que eu tenho que fazer isso, tal. Então eu vou cumprir isso porque eu quero obedecer ao meu pai e porque essa é uma convenção social que eu preciso respeitar. Escuta. Se o teu coração não for puro, as tuas ações, na tentativa de cumprir uma legislação externa, elas não têm nenhum valor para Deus. Na hora que você diz assim, não, eu não vou trair a minha esposa, não é porque a Bíblia, a lei de Moisés diz que adultério é pecado, não é porque a mãe dela vai me matar com um cabo de vassoura, não é porque a sociedade vai olhar para mim com outros olhos, não, eu não vou fazer isso, porque há algo dentro de mim que pulsa, fontes de águas vivas que fluem dentro do meu coração, que não foram implantadas por mim, por legislador humano nenhum, foram implantadas pelo próprio Espírito de Deus, que clama dentro de mim, Abba, Pai, que me reconhece como filho, que eu reconheço como pai, e que fala dentro de mim, que se move dentro de mim, que diz assim, não, eu não vou fazer isso porque eu amo o Senhor, e eu não vou fazer isso porque não é isso que Deus fez a minha vida para ser. Nós pecamos muito em deixar de ensinar as pessoas que ou a vida com Deus parte de uma comoção de dentro para fora, ou nós viveremos a ilusão de uma religiosidade que me manipula de fora para dentro. Ah, não traio minha esposa, mas o meu coração deseja trair. Ah, eu não faço isso com ele, mas como eu gostaria de fazer. Ah, eu pago tributo, mas, como eu gostaria de ter alguma maneira de sonegar. Você cumpriu a legislação, o leão está feliz com você, eu estou feliz com você. Mas Deus não está feliz com você. E Jesus sai pregando a boa nova do reino. E a boa nova do reino, repita comigo, a boa nova do reino é a mensagem da salvação, é a mensagem da justiça, e é a mensagem da ética que vem de dentro para fora. Pais, ensinem os seus filhos a temer ao Senhor por amor. Ah, porque todo mundo faz assim. Tá bom, então faça. Você quer servir a quem? Você quer servir às normas sociais ou você quer servir ao Senhor? Ah, porque todo mundo rouba, todo mundo sonega, eu também. Tudo bem, é uma escolha sua. Nesse caso, talvez você esteja, talvez até sendo um pouco menos hipócrita do que aqueles que fazem por mera necessidade de cumprir uma lei, quando o seu coração não deseja cumprir. Mas, de um lado ou de outro, ambos estão fora do que Jesus quer. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a minha vida, se a sua vida, se a nossa vida não for um reflexo de algo que pulsa dentro de nós, estão lembrados do que Jesus disse? Ele chegou para a mulher samaritana, uma adúltera, 5 maridos, a mulher já tinha tido, a fraca. E chegou para ela e pediu água.
Disse: mulher, me dê água. E a mulher disse: como tu pedes água a mim, sendo tu judeu e sendo eu uma mulher samaritana? Os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus disse: se você soubesse quem lhe pede água, você pediria a ele água da vida, e ele te daria. E de dentro de você fluiriam rios de águas vivas. Ela disse: mas como tu podes me dar água? Tu nem tem balde? Como é que o senhor vai tirar água daqui? Ele disse: quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho para dar, jamais terá sede, pois de dentro de si fluirão rios de águas vivas. Eu estou falando sobre isso. Jovens, adultos, homens, mulheres, peça a Deus o seguinte: Senhor, eu não quero ser um soldadinho. Sim, Senhor, sim, eu vou cumprir. Tá, papai, tá, mamãe, eu vou dizer assim. Não, Senhor, eu não quero isso para mim, não. Porque isso é coisa de escravo. Eu sou teu filho. Eu quero que pulse no meu coração o pulsar do teu. Eu quero que passe pela minha mente o desejo da tua. Eu quero fazer o que te agrada, porque eu sei que é o melhor. E eu sei que se eu fui feito nova criatura, novos desejos terei, novos projetos terei, novas vontades terei. Porque quem está em Cristo, disse Paulo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, louvado seja o nome dele. E ele saía de cidade em cidade, pregando a mensagem do reino de Deus. Essa é a mensagem do reino de Deus. É uma nova ética, não é uma nova lei para se cumprir. Eu estava conversando, é interessante, eu conversando com judeus sobre o pensamento dos muçulmanos. É interessante, é muito complexo entender a cosmovisão muçulmana. Judeus e muçulmanos vêm do mesmo tronco abraâmico, vêm de Abraão. E depois de 700 anos depois de Cristo, surge Maomé, alegando que o filho escolhido de Abraão não era o Isaque, que é o pai da nação judaica, mas o Ismael, o filho da escrava. Mas é interessante que um judeu me disse uma coisa muito interessante, sobre como o muçulmano vê Deus. Achei muito interessante. O muçulmano não chama Deus de pai, nem que a vaca tussa. É um Deus, para eles, correto, justo, mas distante. Um legislador. E eu fico pensando, não foi isso que Jesus quer para nós? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Receba o abraço do Senhor. A palavra do Senhor diz que dentro de nós o Espírito Santo testifica e clama e nos faz entender que Deus é o nosso Pai. Abba, Pai, meu Pai, meu amigo, está próximo de mim, está querendo me corrigir, está querendo me exortar, mas é meu Pai, é meu amigo, Ele quer que eu acerte, Ele não quer me punir porque eu errei, embora me exorte e me discipline porque eu errei, mas não é esse o desejo dEle. O desejo de Deus não está com espada ou um chicote, vá, erre agora, vá, putufo. Não, Ele é meu Pai, nosso Pai. Ele mandou Jesus para nos aproximar dEle, Ele mandou Jesus para servir de ponte, Ele quer mudar o meu ser, Ele quer mudar o meu coração, Ele quer mudar de dentro para fora, e não me coagir de fora para dentro. O que te traz à igreja? Coação social, coação da família, coação da religião, coação que você olha para a lei de Deus e diz, eu tenho que cumprir, senão eu vou para o inferno. Você ainda não sabe o que é ser filho. Jovem, você ainda não sabe o que é ser filho. O Senhor quer que você chame Ele de Pai e viva como filho que tem um grande Pai. Ai, Deus, corrige a minha vida, mas Tu és meu Pai. Outra coisa, se você for medir a sua santidade pelo nível de santidade do mundo, escute o que eu estou dizendo, se você for medir o que você é, pelo nível de santidade do mundo, tu está frito, tu está acabado. Diz assim, eu não mato, não roubo, não fiz nada, tem gente fazendo coisa pior. E o problema é que tem gente assumindo esse discurso e passando para os próprios filhos, meu filho, tem gente fazendo pior do que você. Quem é a sua
Quem é o seu ponto de comparação? O seu colega? Quem é o seu ponto de comparação? Quem é o seu ponto de comparação? Quem é o nosso ponto de comparação, gente? Quem deve ser o nosso ponto de comparação? Jesus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Por favor, se você entendeu, sim ou não? É Jesus ou não é o meu ponto de comparação? É Ele, eu quero ser como Ele, eu não quero ser como o meu vizinho. Ainda que eu imite o meu vizinho naquele que ele tem imitado a Jesus, mas Ele é o meu padrão. Ele é meu padrão para a pureza sexual, Ele é meu padrão para a pureza nos relacionamentos, Ele é meu padrão para a justiça, Ele é meu padrão para ser um ser que ama o próximo, Ele é meu padrão de respeito e submissão aos meus pais, Ele é o meu padrão, não os meus amigos. E uma igreja que tem a ética do reino, ela vive para pregar essa mensagem completa do reino, que envolve não uma imposição externa, mas um desejo profundo do coração. Gente, quem é nosso padrão de comparação? Quem é nosso padrão de comparação? Por favor, não minimize o problema. Por favor, não encontre soluções fáceis para o problema da sua vida se comparando com os outros. Por favor. Seu padrão é Jesus, o meu padrão é Jesus. A segunda coisa, o que foi que ele fez? Ele pregava, curava as pessoas, e no 36, o que é que a palavra diz? Ao ver as multidões, ele teve o que, gente? Eu quero ver o que vocês vão dizer. Ao ver as multidões, teve o que? Compaixão. Por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor, desamparadas. Aí o povo diz, mas rapaz, os coitadinhos que Jesus teve compaixão, os coitadinhos, os bichinhos. O povo tão bom, não há bons. Outra coisa, não há bons, não há perfeitamente bons. Só há um bom que é o Senhor. E quando ele olha para aquele povo, Jesus olha para o povo da sua terra, para o seu povo, o povo do seu sangue, longe de Deus, alguns presos pela religiosidade, outros andando vagantes sob o domínio de Roma, uma nação que ele criou para ser independente, para ser luz do mundo, estava ali presa nas masmorras romanas, da política romana. Ele olha para o seu povo, e vê o povo andando, e vê aquele povo, que ele conhecia muito bem, porque ele consegue ler o coração, e ele via povo aflito, andando como ovelha sem pastor. Gente, a ovelha é um bicho burro, um bicho burro é a ovelha. Eu aprendi uma coisa, sabe por que em Israel o povo cria cabra junto com ovelha? É porque a cabra é uma cabrita, e ela é mais viva. A cabrita faz com que a ovelha fique mais ativa, e a ovelha faz com que a cabrita fique mais calma. Mas, quando Jesus diz ovelha sem pastor, ele está dizendo o seguinte, sem guia, sujeita às intempéries da vida, sujeitas às ciladas do inimigo. E Jesus começa a ter compaixão, e eu fico pensando, uma igreja que quer ser missionária, e uma vida que quer ser missionária, além de pregar a mensagem completa do reino, segundo, tem que exercer compaixão. Sabe o que significa compaixão? Compaixão é uma dor que dá dentro, uma dor que nos faz sofrer pelo outro. Sabe o que é compaixão? É uma dor que nos faz sofrer pela vida do outro. Você sabe o que é um psicopata? É alguém que não sofre o sofrimento do outro. É alguém que vê o dano que causou, mas não sofre. É como se fosse apenas uma página do livro. Sabe por quê? Porque o ponto de comparação do psicopata é ele mesmo. Compaixão é uma virtude que o Senhor quer que a gente exerça. É sofrer a dor do outro. É dizer, poxa, eu causei esse dano a essa pessoa, meu Deus, eu causei esse dano. Mas é também, compaixão, é sofrer por um sentimento que o outro tem, por algo que o outro está passando, que eu não dei causa, mas que eu sofro com ele também. Poxa, ele está sofrendo tanto. Hoje de manhã eu
nas minhas divagações, eu disse uma frase que eu acho que eu vou usar como uma frase de efeito. A compaixão é a expressão prática da filosofia do amor. O amor enquanto filosofia é lindo, todo mundo canta, né? Eu te amo, tal, tal, e as músicas e as canções, mas o amor, enquanto filosofia, embora ele seja bonito, ele pode até ser poesia, ele também é bonito, mas a compaixão é quando o coração da gente sai das nuvens, cria pés e entra no mundo. Compaixão é quando eu saio de mim, quando eu transcendo os simples conceitos do que é amar e eu vivo aquilo com as pessoas, eu toco na vida delas, eu me compadeço pelo que elas estão passando, eu me compadeço pelo que elas estão sofrendo. Uma igreja que tem a marca do reino e uma vida que tem a marca de Jesus, ela exerce compaixão pelo pobre, pelo órfão, pelo drogado, pelos opressos politicamente. A compaixão me faz olhar para o outro e desejar que o outro seja feliz. Desejar para o outro o que eu desejo para mim. E Jesus quer isso para nós, sabe? Ele quer. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou tocar num assunto extremamente sensível. Talvez para a ética do mundo, você seja uma pessoa nota 10. Por exemplo, na ética do mundo diz assim, alguém fez mal para você? Ah, fez mal, muito mal. Então eu tenho o direito de apagá-la da minha vida. Quando nós apagamos alguém da nossa vida pelo mal que ela nos fez, nós matamos aquela pessoa. Escuta, quantos homicídios você tem cometido na sua vida? Quantas pessoas você matou? E que estão em um túmulo dentro de você, e o pior, gente, é que cadáver, ele passa por várias fases. Quando ele encerra, logo depois, em que a vida se expira, ele entra em um processo imediato do que nós chamamos de putrefação. Mas depois de meses e anos, são ossos, apenas ossos. Quando a gente mata alguém, porque a gente ousa viver um tipo de ética, comparando com a ética que o mundo vive, por isso a gente se sente até bem, pô, eu não matei o cara. Gente fez coisa pior, matou aquela pessoa. Não, eu não matei, eu apenas apaguei da minha vida, você matou. Pela ética de Cristo, você matou. Pela ética de Jesus, escuta, você é um homicida. Pela ética de Jesus, você é um assassino. Quando você apaga alguém dos seus artigos e dos seus arquivos pessoais, por coisas que socialmente seriam justas em qualquer contexto, você matou. É difícil viver a ética de Jesus. É muito difícil. É por isso que quando ele olha para toda essa realidade, alguém que esteja disposto, primeiro, a pregar a mensagem do reino de maneira completa, o evangelho que leva para o céu, mas o evangelho que denuncia a corrupção, que denuncia o erro, que denuncia as injustiças. E quando ele diz que além de pregar, de Jesus pregar o evangelho integral, ele também se comovia de compaixão pelas pessoas, o próprio Jesus olha e diz o que no final? Ó? O que é que ele diz? Diante dessas qualificações, o que é que ele diz? Vejam, versículo 37, olha o que é que ele diz aos discípulos, no versículo 37 do capítulo 9, vamos juntos. Então disse aos seus discípulos o quê? O que foi que ele disse? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso aqui me intrigou por muito tempo, e eu nunca me apercebi de uma coisa. Jesus fala que os trabalhadores são poucos, mas são poucos por quê? Porque para viver essa nova ética, são muito poucos que querem. E eu vou mais longe.
Como é que Jesus pode dizer que tinha pouco ceifeiro, se ele estava em pleno território de Israel, no meio do povo escolhido, onde todos os homens eram circuncidados ao 8º dia, em representação de sua aliança com Deus, onde todos eram religiosos, onde todos os judeus viviam na realidade da sinagoga e do templo? Como é que ele olha para aquela multidão de pessoas, que chegava a muitos milhares, e dizia, e teve a capacidade de dizer, que os ceifeiros, os trabalhadores, nesse projeto ético, são muito poucos? Aí eu entendi. É como se Jesus dissesse assim: vocês são muito religiosos, vocês vão para a igreja, vocês nasceram num lar cristão, vocês têm um exemplar da Bíblia, vocês vão para o culto no domingo, vão para o culto dos adolescentes, vocês vão na quarta-feira, mas eu não posso contar com vocês, porque vocês são somente religiosos. Quando eu olho para esse grupo, agora já cansado, no 3º turno, doido para ir para casa dormir, eu fico pensando, ah, Senhor, se 10% aqui fosse trabalhador, conforme isso aqui, como seria bom. Mas nós amamos a religião, essa é a verdade. Amamos cumprir preceitos externos, amamos não viver a liberdade das nossas escolhas em Cristo, amamos que alguém nos diga o que temos que fazer, quando nós já poderíamos saber o que temos que fazer, a partir do momento que o Espírito conduz a nossa vida. Eu fico pensando, a mesma oração que Jesus pediu aos discípulos para fazer, nós temos que fazer hoje. Senhor, a seara é grande, a iniquidade é grande, o sofrimento da humanidade é grande, a perdição é grande, a imoralidade é grande, a pornografia é grande, a prostituição é grande, a corrupção é grande. Mas como é grande, todo mundo faz tudo isso, e eu me comparo com essas pessoas, eu sou tão bonzinho, que eu faço pouco. Eu não sonego tudo, eu sonego 10%. Eu não traio a minha esposa, embora o meu coração algumas vezes tenha desejado. Eu ouço que meus pais falam sobre pureza, mas o meu coração está sujo. Quero lhes dizer uma coisa nessa noite. Deus quer revolucionar a sua vida e a minha. Deixe de ser religioso e seja trabalhador no reino. Amém, igreja? Jovem, deixe de ser religioso e vai ser trabalhador no reino. Vai ser conduzido de dentro para fora e não fora para dentro. Faça não porque seu pai vai lhe dar uma porrada. Faça se e porque você é filho do Senhor. Se e por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que 80% das igrejas hoje precisam se converter ainda. Não se converteram, não. Aderiram à norma, aderiram a mais uma regra, aderiram a uma nova crença, a um novo credo. E se deixam conduzir por esse novo credo, por essa nova crença. Eu não quero isso para a minha vida, não quero isso para a vida dos meus filhos, nem quero isso para vocês, e nem para você que está em casa. O chamado de Jesus não foi para sermos escravos de uma nova lei, foi para sermos filhos que carregam a mesma identidade essencial do Pai que nos gerou pela água da vida e pelo Espírito Santo. Você quer isso para a sua vida, sim ou não, gente? Se não quiser, não diga, fique calado, brigue com isso, brigue com o seu interior, brigue com o seu ser.
Mas a ética de uma igreja missionária, a ética de um povo missionário, envolve a pregação completa de uma mensagem que não só diz que você vai para o céu se aceitar Jesus e se converter dos seus pecados, mas que vive para lutar pela implantação do reino de Deus na vida do pobre, na vida do exilado, na vida do estrangeiro, na vida do que sofre, e, sabe, contra as corrupções, contra os valores desse mundo, que vive de compaixão. Abrindo Mateus, e aí vamos ter uma denúncia de Jesus contra nós. Essa palavra é dele contra nós. Olha, escute, não acho que essa palavra só se aplica em quem está lá fora, não, é para você e para mim agora o pau vai quebrar agora ligeiro. Mateus capítulo 23, versículo 25 e 26, olha o que ele fala para nós, olha o que ele fala para a religiosidade, olha o que ele fala, sabe, para essa simples conformação com a lei, essa simples conformação com a ética, e não a ética dentro de nós. Olha o que ele diz, versículo 25, todo mundo encontrou? Vamos lá, gente. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo para se apresentarem bem aos outros, mas dentro do copo é podridão, é lama. Para mim, Jesus, nessa frase, definiu a diferença entre moral e direito, entre a legislação ética e a legislação externa. Quando a gente lava o copo por fora, a gente está saindo bem na foto do que socialmente é aceito, ou é mediano. Jesus disse, lavem dentro do copo. É óbvio que todo mundo sabe aqui o que esse copo é, não sabe? Todo mundo aqui sabe o que esse copo é? Somos nós. Deus quer lavar você por dentro. Está ouvindo? Ele quer lavar você por dentro. Seus pensamentos, os seus valores, os seus desejos, as iniquidades escondidas. E se Ele não conseguir, se você não permitir, se você for filho, Ele vai lhe quebrar todo. E vai fazer uma outra pessoa. A ética de uma igreja missionária, de um povo missionário, envolve, repita comigo, pregar, repita, por favor, está com medo? Está com medo? Está com medo? Repita, pregar a mensagem completa do reino de Deus. Segundo, mover-se de compaixão. Terceiro, se eu quebrasse um copo de plástico aqui, terceiro, se preocupar com os aspectos internos da sua vida, e não apenas com a limpeza externa que te faz bonitinho
politicamente correto dentro da comunidade ou dentro da sociedade. Eu tenho muito medo de quem geme muito. Assim, que chega com um gemido, contando um negócio, que é tudo espiritual demais. Eu tenho medo que eu me pelo. Olha, rapaz, eu não tenho medo de feiticeiro, mas eu tenho medo de crente, que eu tenho medo da bexiga. Eu tenho medo da bexiga, porque eu tenho medo de quem faz questão de expressar uma atmosfera exterior de santidade. Para todo mundo perceber, sabe? Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Copinho limpinho por fora, paz do Senhor, oh glória, aleluia. Tudo é céu, o cara parece que vive nas nuvens, pisando nas nuvens. Sabe? Você sabe qual é o maior elemento de tropeço da igreja para mim hoje? É a igreja. Quem mais faz a gente tropeçar nessa ideia zonza, tonta, do que é ser santo, são aqueles que fazem questão de expressar continuamente, através de atos litúrgicos, religiosos, gemidos, ou o que quer que seja, a sua espiritualidade. Eu peço a Deus que tire esse trauma do meu coração. Mas as pessoas mais espirituais, mais copo limpo por fora que eu conheci na minha vida, foram as pessoas que mais guardavam sujeira dentro do copo. Então Jesus não estava falando de brincadeira não, gente. É porque isso é real. E Ele, se você é esse copo sujo por dentro, lave-se por dentro, deixe que o Espírito lave você, ou senão Ele vai te quebrar. Se tu for filho, Ele vai te quebrar. Se tu não for filho ainda, tu vai para o inferno. Mas, não, essa é a mensagem do Evangelho. Não adianta eu estar colocando batom em defunto aqui não, tá? Se você não se converter, você vai para o inferno. Eu não vou botar batom em defunto, nem perfume em sovaco de cachorro morto. Não vou. Agora, se você for filho, aí Ele vai lhe quebrar. Até lhe consertar, Ele vai lhe quebrar. Vai lhe quebrar, vai tirar coisas valiosas de você, até lhe ajeitar, porque você é filho. Se não for, vai para o inferno. Simples. Simples, você, telespectador, esse é o Domingão do Sergião. Uma palavra sempre de ânimo, para lhe incomodar no silêncio do seu lar, quando você olha para si no espelho e diz, como sou bom, Senhor, como a minha vida é limpa diante dos homens, eu sou ótimo, Senhor, e eu estou dizendo aqui para dizer que você não presta, e que eu também não. Amados, que o Senhor nos abençoe, amém? Vamos aplaudir a Ele por esse puxão de orelha que Ele deu.